Então, boa noite, bem-vindo a todos a essa nossa nova videoconferência, tá? Da disciplina de Metodologia Científica. Eu sou o professor Alfredo e nós vamos ver no nosso encontro de hoje algumas referências e, digamos assim, mais recomendação, principalmente para a parte do desenvolvimento do texto. Tá? Nós já temos outras videoconferências, outras videoaulas, explicando das outras partes, mas eu queria dar um pouco de ênfase, principalmente a parte aqui, deixa eu só pôr a setinha, né, do desenvolvimento do texto. Tá? O desenvolvimento do texto dentro do trabalho científico é onde vai aparecer exatamente a questão do autor, ou seja, a autoria, a sua escrita. Como é que você escreve e desenvolve o seu trabalho? Tá? A explanação da sua ideia e as soluções encontradas. Tá? Então, é aí que vai aparecer você como autor do trabalho, no sentido de que você é o responsável pelo texto. Tá? Então, uma das primeiras referências, né, ideias que a gente dá já é o cuidado, primeiro, com o texto em termos da língua portuguesa. Né? Ou seja, em termos de ortografia, né, escrever as palavras do jeito certo, né, uma grafia correta, e também da sintaxe, né? Ou seja, a gente acertar a voz com que se fala, né? No caso, evitar primeira e segunda pessoa, utilizar geralmente o verbo impessoal, tá? E também as flexões em termos de número e gênero. Tá? Às vezes também tem erro por aí. Apesar de que, por exemplo, o editor Word de texto, né? Ele faz essas correções também. Então, é muito interessante utilizar um editor de texto para exatamente fazer essas correções. Então, ele sublinha, por exemplo, as frases, né, um sublinho ondulado nas palavras erradas e nas frases que às vezes não estão com uma sintaxe muito correta. Daí eu já quero passar uma dica para vocês. Tá? Evitem fazer frases longas. Utilizem ponto. Não economizem ponto. Esqueçam um pouco a vírgula. As vírgulas deixam as frases, às vezes, complicadas. Então, você utilizar frases curtas, objetivas e diretas, né, ou seja, não período composto, é o ideal, ok? Principalmente para o texto científico também. Tá? Eu lembro que ele é um formato de escrita de prosa, digamos assim, mas não necessariamente ele não tem necessidade de ser poético. Né? Ele tem a necessidade de ser preciso, né, no texto científico. Então, utilizem bastante ponto. Evitem vírgulas. As vírgulas, às vezes, deixam os períodos muito longos e as frases complexas, de difícil leitura. Então, frases curtas, diretas e objetivas são sempre melhor na redação do texto científico. Tá? E algumas características que a gente vai ver agora, exatamente sobre a questão do texto, né? Como é que a gente vai elaborar esse texto? Logicamente que uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é a fundamentação lógica do trabalho. O ideal para isso, né, é a gente ter um esquema, né, um projeto, um planejamento do trabalho que a gente vai escrever. Tá? Então, a fundamentação lógica do trabalho, ou seja, o que vem antes? Definição ou conceito daquele tema que eu escolhi. Quando que ele ocorre? Qual a porcentagem da população? Né? Então, eu não preciso fazer o texto logo de cara. O ideal é eu fazer um esquema desse texto. Tá? Então, isso que a gente até pode chamar como desenvolvimento e análise da ideia principal do texto. Tá? Ou seja, conceituei ele bem, dei a ênfase para que eu quero, né? E aí eu posso identificar as partes mais importantes. Né? Ou seja, quais são as partes que eu quero salientar aqui? Né? Digamos, é muito comum, por exemplo, sobre uma patologia. Né? Quero trabalhar sobre um tipo de lente, um recurso que eu tenho na lente. Né? Então, aí, quais são as partes importantes que eu vou ter que salientar? Por exemplo, características, qual é o tipo de público, quais são as indicações que eu posso ter. Então, eu vou identificando as partes do trabalho que são mais importantes. Tá? Uma das questões dentro do texto científico, né, geralmente a gente faz algumas perguntas, alguns questionamentos a serem respondidos. Né? Não quer dizer que esses questionamentos são dúvidas evidentes que se tenha sobre o tema, mas são mais no sentido de perguntas retóricas, para que o leitor identifique, né, qual que é o seu objetivo em termos de, né, o que você vai responder nesse seu trabalho.
Então, essa discussão de hipóteses, né, ou seja, de afirmações que até então não estão comprovadas, né, passa a ser a sua tarefa. Tá? Então, o elemento de hipótese ele é muito importante dentro da questão da metodologia científica. Tá? Você formula algumas perguntas, né, ou até algumas afirmações, e essas você vai correr atrás para responder. Tá? É importante também dividir, né, o seu texto em títulos, seções e parágrafos. Tá? Criar parágrafo ajuda muito a tornar o texto compreensível. Tá? Então, não utilizem parágrafos longos. Né? Procurem dividir o parágrafo. Não fazer parágrafo com mais de 15 linhas. Tá? Fica complicado a leitura com parágrafos longos. Então, podem fazer divisão de parágrafo por volta de 7, 5 linhas, sem problema. Fica muito claro, fica muito mais claro de ver o texto. Tá? Lembrando que a divisão de parágrafos, né, a gente faz quando está mudando um pouco de tema, mudando um pouco de foco, a gente já pode começar um parágrafo novo. Tá? Nós temos as situações dos trabalhos experimentais, né, e de campo, onde apresenta as partes, né, às vezes que são necessárias para a metodologia científica, mas que não necessariamente são essenciais porque elas vão ficar bem no foco. Né? Então, são geralmente os trabalhos experimentais em termos de laboratório e de situações ou fatos ou fenômenos específicos, ou os trabalhos de campo, com levantamento, pesquisa, né, e assim por diante. E aí, mas mesmo assim é necessário fazer uma revisão da literatura, né? É necessário também fazer um descritivo do material e do método utilizado, e também dos resultados, né? Eu lembro que geralmente algumas situações até de trabalhos, nem sempre a gente tem a resposta do trabalho quando a gente inicia a pesquisa, né? Ou seja, a pesquisa ocorre exatamente para a gente conseguir responder, né, um questionamento, uma hipótese e assim por diante. Né? Às vezes a gente começa um trabalho sem saber qual que é o seu resultado. Tá? Então, aí tem que ficar claro a questão do material, do método, né, e dos resultados esperados. Ok? Uma das primeiras coisas que a gente faz sempre num trabalho de cunho científico é o levantamento ou revisão de literatura. Tá? Eu até já falei num outro encontro, né, algumas dicas onde encontrar, né, dados, informações, textos, artigos científicos, livros, tá, sobre literatura na área ótica. Tá? Mas é importante que a gente tenha um bom levantamento de literatura. E às vezes vem as perguntas, nossa, quantos livros eu preciso citar no meu trabalho? Tá? Num trabalho monográfico, um artigo científico de conclusão de curso, né, é bom que tenha por volta de 7 a 10 livros ou artigos científicos específicos sobre esse tema que você está tratando. Tá? A observação que eu fiz, específico sobre o tema que você está tratando. Tá? A gente tem muitas obras e livros, às vezes, que são generalistas, como, por exemplo, um Atlas de Anatomia Ocular. Tá? Ele vai, em algumas páginas, tratar daquele assunto que você está pesquisando. Então, ele deve ser citado, sim, se você utilizar, mas você tem que ter também obras e referências bibliográficas, né, artigos ou textos, ou pelo menos capítulos de livros sobre esse tema que você está pesquisando. Ou seja, que tragam, né, uma documentação, né, a respeito do tema que você escolheu. Ok? Então, em termos de revisão de literatura, entre 7 e 10. Isso não quer dizer que você não possa fazer 15, 20. Né? Às vezes são trechos pequenos, é um outro site. Às vezes você tem que fazer a referência bibliográfica também das figuras e imagens que você está utilizando. Tá? Então, isso tem que ser documentado também. Mas, em termos de sustentar a temática do seu trabalho, por volta de 10 citações seria o suficiente. Tá? Logicamente que cada uma dessas obras, você vai fazer uma pequena síntese, né, e vai citar essas obras. No sentido de que, se você incluiu nas referências bibliográficas, é porque você usou, né, ou consultou algum conceito, alguma frase, alguma figura, então você necessariamente tem que mostrar no seu trabalho. Tá? Então, isso que a gente tem que prestar atenção. Não vai citar um texto lá nas referências bibliográficas
que eu não vou utilizar no meu trabalho. Ah, porque a referência lá, né, do professor Honda, lá de São Paulo, né, que ele é referência nesse assunto, eu vou citá-lo. Mas eu não utilizei nada do livro dele, né? Então, isso não é muito interessante. Se você está citando ele, né, puxa uma frase dele, põe o conceito dele, pelo menos, né, já que ele é referência, então ele tem que fazer parte do seu trabalho. Se você não citar ele, logicamente, não é necessário pôr lá atrás nas referências bibliográficas. Tá? Vamos lá. Além da questão da revisão de literatura, uma das dúvidas que surge também são as considerações finais ou a conclusão. Tá? É uma das partes principais do trabalho, porque ela vai mostrar a confirmação ou a negação da sua hipótese e da sua pesquisa. Tá? Não quer dizer que sempre vai ter que concordar. Às vezes você pode chegar à conclusão de que realmente, né, esse tipo de lente não serve para tal situação, ou esse tipo de patologia, né, não utiliza esse tipo de tratamento, e assim por diante. E você tem que ser coerente, sincero, coeso, né, na sua conclusão. Tá? Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. E você vai ter que escrever isso. Ou seja, o seu compromisso científico, né, não é necessariamente com o sucesso da sua hipótese, mas sim que você está seguindo o caminho correto. Tá? Então, isso que é importante. Certo? Então, na conclusão, tem que haver essa correspondência entre o que você puxou lá na hipótese e o que você vai responder na conclusão, nas considerações finais do trabalho. Ok? Só para a gente, digamos aqui, salientar algumas questões a respeito das citações. Tá? Sempre se pergunta sobre as citações. É obrigatório, não é obrigatório? O que a gente faz? Por que eu vou ter que puxar um texto de um outro livro? Né? A gente usa citações realmente para sustentar as ideias do autor, desenvolver o raciocínio, né, como o exemplo que eu dei antes. Né? Eu vou citar o livro do Honda, porque o Honda é referência nessa minha área de pesquisa aqui que eu escolhi. Tá? Então, o Honda é para ajudar mesmo. Né? Ele está trazendo alguma coisa e eu vou ter que puxar alguma coisa dali. Né? Eu não vou reinventar a roda, também não vou me apropriar de uma ideia que já é voz comum entre os profissionais da área de ótica, né? E eu vou ter que dizer quem afirmou isso, ou isso pode ser encontrado no livro do professor Honda, por exemplo. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. As citações também servem para corroborar, ou seja, confirmar as ideias ou teses que você está defendendo. Tá? Ou contrariar também. Tá? Você pode contrapor uma ideia, dizendo, olha, esse tipo de tratamento não é o mais indicado para essa patologia, podemos utilizar outra opção. Tá? E sempre permitir a identificação do legítimo dono das ideias apresentadas. Tá? Então, alguém escreveu, tá? Aquilo que eu falei, você não necessariamente, às vezes, é alguém que está trazendo uma ideia inédita, né? A primeira vez que está se tratando, né, desse problema em algum artigo científico. Né? Se já tem alguém que falou antes, vamos trazer, né? Ou seja, você não precisa reinventar a roda. Você parte desse ponto já definido, já aceito como parâmetro científico, e a partir daí você desenvolve a sua ideia. Tá? E a possibilidade de qualquer pessoa que esteja lendo o seu texto, o seu trabalho de conclusão de curso, o seu artigo científico ou monografia, que ele possa acessar também, né, o texto original onde você buscou isso. Ok? Então, tá. Hoje nós vamos ficar por aqui, eu não vou entrar na parte das citações, porque a parte das citações merece uma aula específica, né, porque ela tem algumas particularidades, como também inserção de figuras, gráficas, tabelas e quadros e assim por diante. Ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Agradeço a todos. E na semana que vem, segunda-feira, a gente tem mais videoconferências. Lembrando que agora, no mês de agosto, né, entram algumas disciplinas novas e nós vamos estar disponibilizando essas disciplinas novas também. Ok? Obrigado a todos e até mais.